Capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que por Deus foi prometido através dos seus profetas nas Santas Escrituras. Esse Evangelho se refere ao Filho dele que, como homem, foi descendente de Davi e, segundo o Espírito Santo, foi constituído Filho de Deus com poder, através da ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Através de Jesus, recebemos a graça de ser apóstolo, a fim de conduzir todos os povos pagãos à obediência da fé, para a glória do seu nome. Entre eles estão também vocês, chamados por Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma e que são amados por Deus e chamados à santidade. Que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Antes de tudo, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo por causa de vocês, pois a fama da fé que vocês têm se espalhou pelo mundo inteiro. Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o Evangelho do seu Filho, é testemunha de que sem cessar me lembro de vocês, e nas minhas orações peço sempre que, por vontade de Deus, eu tenha ocasião de poder visitá-los. De fato, tenho muita vontade de vê-los, a fim de lhes comunicar algum dom espiritual para fortalecê-los, ou melhor, para ser reconfortado com vocês e entre vocês, através da fé que eu e vocês temos em comum. Por outro lado, irmãos, quero que vocês saibam que muitas vezes pensei em visitá-los, mas até agora fui impedido de ir. Esperava recolher algum fruto entre vocês, como entre outras nações. Estou em dívida com gregos e bárbaros, com sábios e ignorantes. Desse modo, naquilo que depende de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também para vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, pois ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, do judeu em primeiro lugar, mas também do grego. De fato, no Evangelho, a justiça se revela única e exclusivamente através da fé, conforme diz a Escritura: o justo vive pela fé. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que com a injustiça sufocam a verdade. Pois aquilo que é possível conhecer de Deus foi manifestado aos homens, e foi o próprio Deus quem o manifestou. De fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como o seu poder eterno e sua divindade, podem ser contempladas, através da inteligência, nas obras que ele realizou. Os homens, portanto, não têm desculpa, porque, embora conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em raciocínios vazios, e sua mente ficou obscurecida. Pretendendo ser sábios, tornaram-se tolos, trocando a glória do Deus imortal por estátuas de homem mortal, de pássaros, animais e répteis. Foi por isso que Deus os entregou, conforme os desejos do coração deles, a impureza com que desonram seus próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram a relação natural em relação contra a natureza. Os homens fizeram o mesmo, deixaram a relação natural com a mulher e arderam de paixão uns com os outros, cometendo atos torpes entre si, recebendo dessa maneira em si próprios a paga pela sua aberração. Os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Por isso, Deus os abandonou ao sabor de uma mente incapaz de julgar. Desse modo, eles fazem o que não deveriam fazer. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, homicídio, rixas, fraudes e malvadezas. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, gente sem coração e sem misericórdia. E apesar de conhecerem o julgamento de Deus, que considera digno de morte quem pratica tais coisas, eles não só as cometem, mas também aprovam quem se comporta assim. Capítulo 2. Homem, você julga os outros? Seja quem for, você não tem desculpa, pois se julga os outros e faz o mesmo que eles fazem, você está condenando a si próprio.
Sabemos, porém, que Deus é justo quando condena os que praticam tais coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus, da sua paciência e generosidade, desconhecendo que a bondade dele convida você à conversão? Pela teimosia e dureza de coração, você está amontoando ira contra si mesmo para o dia da ira, quando o justo julgamento de Deus vai se revelar, retribuindo a cada um conforme as suas próprias ações. A vida eterna para aqueles que perseveram na prática do bem, buscando a glória, a honra e a imortalidade. Pelo contrário, ira e indignação para aqueles que se revoltam e rejeitam a verdade, para obedecerem à injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo aquele que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois Deus não faz distinção de pessoas. Todos os que pecaram sem a lei também perecerão. Todos os que pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Pois não são aqueles que ouvem a lei que são justos diante de Deus, e sim aqueles que praticam o que a lei manda. Os pagãos não têm a lei, mas embora não a tenham, se eles fazem espontaneamente o que a lei manda, eles próprios são lei para si mesmos. Eles assim mostram que os preceitos da lei estão escritos em seus corações. A consciência deles também testemunha isso, assim como os julgamentos interiores, que ora os condenam, ora os aprovam. É o que vai acontecer no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, for julgar por meio de Jesus Cristo o comportamento secreto dos homens. Você, que se diz judeu, que se apoia sobre a lei e que coloca seu orgulho em Deus. Você, que conhece a vontade de Deus e que, instruído pela lei, sabe distinguir o que é melhor. Você, que está convencido de ser o guia dos cegos, a luz daqueles que estão nas trevas, o educador dos ignorantes, o mestre das pessoas simples, porque você possui na lei a própria expressão do conhecimento e da verdade. Muito bem. Você ensina aos outros e não ensina a si próprio. Você prega que não se deve roubar e você mesmo rouba. Você proíbe o adultério e você mesmo o comete. Você odeia os ídolos, mas rouba os objetos dos templos. Você se gloria da lei, mas desonra a Deus, transgredindo a lei. Assim diz a Escritura: por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. A circuncisão é útil quando você pratica a lei, mas se você desobedece à lei, é como se não estivesse circuncidado. Se um pagão não circuncidado observa os preceitos da lei, não será tido como circuncidado, ainda que não o seja. E o pagão que cumpre a lei, embora não circuncidado fisicamente, julgará você que desobedece à lei, embora você tenha a lei escrita e a circuncisão. De fato, aquilo que faz o judeu não é o que se vê, nem é a marca visível na carne que faz a circuncisão. Pelo contrário, o que faz o judeu é aquilo que está escondido, e circuncisão é a do coração, e isso vem do Espírito e não da letra da lei. Tal homem recebe aprovação não dos homens, mas de Deus. Capítulo 3. Então, qual é a superioridade do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Em primeiro lugar, porque as revelações de Deus foram confiadas aos judeus. E daí? Alguns deles negaram a fé. A incredulidade deles não anula a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Antes fica confirmado que Deus é verdadeiro, enquanto todo homem é mentiroso, conforme diz a Escritura. Para que sejas reconhecido como justo nas tuas palavras e triunfes quando fores julgado. Se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando descarrega sobre nós a sua ira? Estou falando como os homens costumam falar. De jeito nenhum. Se fosse assim, como poderia Deus julgar o mundo? Mas se através da minha mentira resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, então por que sou julgado como pecador? Por que não haveríamos de fazer o mal para que venha o bem? Aliás, alguns caluniadores afirmam que nós ensinamos isso. Essas pessoas merecem condenação. E então? Nós, judeus, somos por acaso superiores?
De forma nenhuma, pois acabamos de provar. Todos estão debaixo do império do pecado, tanto os judeus como os gregos, como diz a Escritura. Não há homem justo, não há um sequer. Não há homem sensato, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua planejam trapaças. Em seus lábios há veneno de cobra. Sua boca está cheia de maldições e de amargor. Seus pés são velozes para derramar sangue. Ruína e desgraça enchem seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz aplica-se aos que vivem debaixo da lei. Isso para que todos calem a boca e o mundo inteiro se reconheça culpado diante de Deus. Porque ninguém se tornará justo diante de Deus através da observância da lei, pois a função da lei é dar consciência do pecado. Agora, porém, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus que se realiza através da fé em Jesus Cristo para todos aqueles que acreditam. E não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas se tornam justos gratuitamente pela sua graça, mediante a libertação realizada por meio de Jesus Cristo. Deus o destinou a ser vítima que, mediante seu próprio sangue, nos consegue o perdão, contanto que nós acreditemos. Assim Deus manifestou sua justiça, pois antes deixava pecar sem intervir. Eram os tempos da paciência de Deus. Mas no tempo presente, Ele manifesta a sua justiça para ser justo e para tornar justo quem tem fé em Jesus. Então, onde está o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Pois esta é a nossa tese. O homem se torna justo através da fé, independentemente da observância da lei. Então, será que Deus é Deus somente dos judeus? Não será também Deus dos pagãos? Sim, Ele é Deus também dos pagãos. De fato, há um só Deus que justifica pela fé, tanto os circuncidados como os não circuncidados. Então, pela fé anulamos a lei? De forma nenhuma. Pelo contrário, nós a confirmamos. Capítulo 4. Em vista disso, qual vantagem podemos dizer que obteve Abraão, pai da nossa raça? Se Abraão se tornou justo por suas obras, ele tem algo de que se gloriar, mas não diante de Deus. De fato, o que diz a Escritura? Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Para quem trabalha, o salário não é considerado como gratificação, mas como dívida. Para quem não trabalha, mas crê naquele que torna justo o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. É desse modo que Davi proclama feliz o homem a quem Deus credita a justiça, independente das obras. Felizes aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Essa felicidade é só para os circuncidados ou é também para os não circuncidados? Nós dizemos que a fé foi creditada a Abraão como justiça. Mas, quando é que lhe foi creditada? Quando já era circuncidado ou quando ainda não era? Certamente não depois da circuncisão, mas antes. De fato, ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que vem da fé, que ele já tinha obtido quando ainda não era circuncidado. Assim é que ele se tornou pai de todos os não circuncidados que acreditam, para que a justiça fosse creditada também para estes, e se tornou pai também dos circuncidados, daqueles que não só receberam a circuncisão, mas que também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ter sido circuncidado. Não por causa da lei, mas por causa da justiça da fé, que a promessa de receber o mundo em herança foi feita a Abraão ou a sua descendência. Se os herdeiros recebem a herança por causa da lei, a fé não tem mais sentido e a promessa fica anulada. De fato, a lei provoca a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A herança, portanto, vem através da fé, para que seja gratuita e para que a promessa seja garantida a toda a descendência, não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. De fato, a Escritura diz: Eu constituí você pai de muitas nações. Abraão é o nosso pai diante daquele no qual ele acreditou.
o Deus que faz os mortos viverem e que chama à existência aquilo que não existe. Esperando contra toda esperança, Abraão acreditou e tornou-se o pai de muitas nações, conforme foi dito a ele: assim será a sua descendência. Ele não fraquejou na fé, embora já estivesse vendo o próprio corpo sem vigor. Ele tinha quase 100 anos, e o ventre de Sara já estivesse amortecido. Diante da promessa divina, ele não duvidou, mas foi fortalecido pela fé e deu glória a Deus. Ele estava plenamente convencido de que Deus podia realizar o que havia prometido. Eis o motivo pelo qual isso lhe foi creditado como justiça. Ora, não é para um só que está escrito: isso lhe foi creditado, mas também para nós. Será igualmente creditado para nós, pois acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue à morte pelos nossos pecados e foi ressuscitado para nos tornar justos.